Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 22 de novembro de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Ajudar os Feridos. O texto base que serve para a nossa reflexão no dia de hoje encontra-se em Lucas, no capítulo 4, verso 18, que diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Antes de podermos nos aprofundar um pouco mais no nosso estudo de hoje, gostaria de fazer duas coisas. Em primeiro lugar, agradecer imensamente pela sua companhia junto conosco. Louvado seja Deus, porque você tem dedicado todos os dias esse tempo para se aprofundar um pouco mais no estudo da palavra de Deus e escolheu fazer isso junto conosco aqui no canal. Muito obrigado mesmo por sua companhia. Não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, envie o seu pedido de oração. Estamos orando por ele todos os dias. E ao mesmo tempo, compartilhe esse vídeo com os seus contatos. Através disso, você vai estar fazendo com que a palavra de Deus chegue cada vez mais distante. A segunda coisa que quero fazer é orar, pedindo para que o Espírito Santo nos ajude a entender aquilo que o Senhor tem para nós no estudo de hoje. Obrigado, Pai, por tua palavra. Sabemos que teu Espírito trabalhou na mente de Lucas para que ele pudesse escrever o Evangelho e essas palavras que acabaram saindo dos lábios do Senhor Jesus. Ajuda-nos a podermos entender como essas mesmas palavras podem ser relevantes para nós hoje. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Quando pensamos em Cristo Jesus mencionando as palavras do nosso texto de hoje, e essas palavras especificamente foram mencionadas por Cristo quando ele estava na sinagoga lá na cidade de Cafarnaum, lugar onde ele estava pregando durante um sábado pela manhã. Aliás, desculpa, Cafarnaum não, Nazaré, na cidade onde ele havia sido criado. Ele pegou o rolo do profeta Isaías, leu esse texto, que é uma citação de Isaías, e ele disse: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. E ele terminou de ler, colocou de volta o rolo do profeta Isaías no seu devido lugar, sentou-se na cadeira de Moisés, que era aonde aquele que seria o responsável pela leitura, o rabino responsável pela leitura e comentário do texto, ele se sentava para poder fazer o seu comentário. Quando ele se sentou, ele disse: Pois bem, hoje se cumpriu essa escritura. Você imagina com uma frase deu um rebuliço tremendo na sinagoga. A maior parte das pessoas que ali estavam tinham visto Jesus Cristo crescer. E as pessoas sabiam que essa era uma profecia messiânica que mencionava aquilo que o Messias faria quando chegasse no meio das multidões para poder ajudar as pessoas. O fato é que a história vai terminar com as pessoas de Nazaré levando Jesus até o alto monte. O objetivo deles era jogá-lo lá de cima para que ele morresse. Mas ele acabou escapando daquela mesma situação e foi para outro ambiente. Entretanto, a mensagem que ele queria transmitir naquele dia é uma mensagem extremamente relevante. Só lembrando aqui que ele começa com: o Espírito do Senhor está sobre mim. Cristo Jesus, quando ele veio como o Messias, ele veio como segundo Adão. Paulo vai explicar a respeito disso, principalmente na carta aos Hebreus, onde ele vai dizer que Cristo não poderia ter nenhum tipo de vantagem em relação ao primeiro Adão. Então, ele não veio usando o seu poder enquanto Deus para vencer as tentações do inimigo ou para operar milagres. É tanto que, esvaziando-se de si mesmo, como Paulo também mencionou lá em Filipenses no capítulo 2, Jesus, sendo em forma de Deus, não julgou que o ser igual a Deus fosse algo que deveria se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo e assumiu a forma de servo, indo até a morte de cruz.
É tanto que o próprio Lucas vai trabalhar muito a ideia de que Cristo, movido pelo Espírito, cheio do Espírito, ele operava os sinais maravilhosos. Talvez tenha sido exatamente por isso que Cristo, quando ele está terminando o seu ministério, ele vai dizer para os discípulos: vocês acham que eu fiz grandes coisas? Pois vocês farão coisas muito maiores, porque o mesmo Espírito que está sobre mim virá sobre vocês. E ele os levará por todos os cantos do planeta para compartilhar as boas novas com as pessoas e, ao mesmo tempo, fazer com que elas possam compreender aquilo que é o propósito do Senhor Deus para a vida deles. Portanto, a primeira mensagem é: o Espírito do Senhor está sobre mim. E essa é uma mensagem que ela pode também e deve nos influenciar. Todo aquele que quiser trabalhar ou que entender a missão de Deus e que temos um propósito a desempenhar junto dele, vai ter que fazê-lo também, tendo como base o Espírito do Senhor. Só uma pessoa cheia do Espírito de Deus poderá entender a missão de Deus e, ao mesmo tempo, ter um envolvimento total e completo. E ele vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu. A ideia de unção é uma ideia de separação para um ministério específico, para uma obra específica. Não apenas uma separação, mas também a ideia de capacitação com poder para executar determinada tarefa, determinado trabalho, determinado ministério. E Cristo Jesus está dizendo que o Espírito veio sobre ele para ungí-lo, separá-lo, dar poder para que ele pudesse evangelizar os pobres. Isso aqui é uma coisa que chama muito a atenção. A região aonde ele estava naquele momento, a região da Galiléia, era a região mais pobre que havia em toda a região de Israel, naquele período. Era onde estavam as pessoas mais incultas, as pessoas que sofriam mais. A grande maioria das pessoas que ali viviam ou sobreviviam através da pesca ou através de pequenos trabalhos manuais. Quando você pensa que o próprio pai terreno de Jesus, o José, era um carpinteiro, que era um indivíduo cuja principal ocupação era fazer casas. Ele era realmente alguém, ainda um operário. A maior parte dos discípulos de Jesus eram pescadores. Gente simples, gente pobre, gente sofredora, gente que não tinha acesso à educação. É tanto que o próprio Sinédrio, quando foi julgar mais tarde a questão de Cristo Jesus ser ou não o Messias, eles chegaram a mencionar: olhem na história, alguma vez veio algum profeta sequer da região da Galileia? A Galileia era um lugar de gente proscrita. Mas Cristo vai dizer: ele me ungiu, me separou, me capacitou, me deu poder para evangelizar os pobres, aqueles que estão sofrendo. E ele vai dizer: enviou-me para proclamar libertação aos cativos. O cativo é aquele que foi aprisionado pelo pecado, aprisionado pelo sofrimento, aprisionado pelas circunstâncias da vida. As pessoas na época de Cristo Jesus estavam vivendo realmente um período, um dos mais escuros da história desse planeta. É tanto que o inimigo teve acesso às pessoas de uma tal forma que a obra que Cristo mais desenvolveu enquanto esteve aqui na Terra foi aliviar o sofrimento das pessoas, expulsando os demônios que as atormentavam. Então, quando você pensa nisso, ele veio para evangelizar os pobres, também para proclamar a libertação dos cativos do inimigo, que estão em sofrimento, para dar vista aos cegos. E esse dar vista aos cegos, tanto no aspecto físico, mas também no aspecto espiritual. A religião havia sido deturpada pelas pessoas naquele tempo, era uma religião legalista, ou, por outro lado, também uma religião extremamente liberal, onde a palavra de Deus tinha pouco ou nenhum significado para as pessoas que viviam naquele mesmo tempo, e para pôr em liberdade os oprimidos, aquele que vive em opressão, aquele que está vivendo sem razão para poder existir. Eu ousaria te dizer que esse texto está falando que Cristo veio para aliviar o sofrimento das pessoas. O que o nosso guia de estudos está tentando trabalhar conosco hoje é a ideia de que o exemplo de Jesus, de tentar satisfazer as necessidades de todos, é um princípio bíblico que devemos seguir.
Nem todos aqueles que ele ajudou o aceitaram, mas todas as oportunidades que ele teve para ajudar e aliviar o sofrimento das pessoas, ele o fez. Isso deve nos motivar a trabalhar também pelas pessoas. Alguns olham apenas para o trabalho social como, não, eu vou fazer o trabalho social porque eu quero alcançar as pessoas para o reino de Deus. Isso faz parte do pacote, mas Cristo Jesus mencionou que a gente foi chamado, assim como o próprio Cristo, para aliviar o sofrimento das pessoas. Há tanta gente sofrendo nesse mundo, tanta gente atormentada pelas forças do mal. Se pudermos agir como Jesus o fez, nós estaremos verdadeiramente fazendo parte da missão de Deus. Eu quero orar para que o Senhor Deus nos ajude a viver os princípios desse mesmo texto. E, ao mesmo tempo, colocar diante dele cada pedido que foi enviado para o nosso canal e aqueles que estão aí no teu coração também. Não saia ainda. Ore comigo. Obrigado, Pai, por sabermos que fomos chamados para viver uma experiência extraordinária com o Senhor Jesus. Nos ajude a podermos ser cheios do Espírito para aliviar o sofrimento daqueles que estão à nossa volta. Pedimos também que o Senhor ouça cada um dos pedidos que foram enviados para o nosso canal, aqueles que estão também no coração desse meu amigo, desse meu irmão, que ora comigo agora. Responda de acordo com a tua vontade, pois é o que oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, amanhã, quinta-feira, dia 23 de novembro, nós estudaremos sobre o amor maior. Eu estudo a lição. E você?